Continuando com a nossa série, virou mesmo uma série, né? Hoje a gente tá aqui para trazer aí mais alguns segredos sobre os personagens de Tokyo Ghoul, só que dessa vez vamos deixar os Ghouls um pouquinho de lado e focar mais nos investigadores, especificamente os Quinks. Eles também precisam de mais atenção, não é mesmo? Uma das melhores coisas que se pode falar sobre a Saiko ao longo de toda a história é o quanto ela vai crescendo e em todos os sentidos com o passar do tempo. Embora a preguiça dê as caras ali, né, de vez em quando, cada vez mais ela vai apresentando disposição, por incrível que pareça, e coragem para carregar consigo mais e mais responsabilidades. Principalmente quando uma segunda geração do Esquadrão Quinks é apresentado, seguindo firmemente por esse caminho de mentora, com uma personalidade bastante madura, na qual eu tenho certeza que ninguém poderia imaginar que ela pudesse se tornar uma pessoa desse tipo. E bom, eu não sei se mais alguém teve essa impressão da Saiko, mas pelo jeitão dela nas primeiras aparições, eu meio que sempre a considerei uma espécie de mascote, já que ela era literalmente uma investigadora que não queria ser uma investigadora, e não fazia questão nenhuma de esconder isso, justamente porque quando ela não aparecia, ela fazia bastante falta. E no final, não é que ela realmente ganhou esse título, só que ao contrário do que se poderia pensar, hoje ela seria a mãezona do QG dos Quinks, uma espécie de irmã mais velha de todos os membros novatos, aquela que qualquer um pode contar pra tudo, a qualquer momento. Inclusive ela também foi muito influenciada por causa da sua mãe, cuidando dela até o seu último momento. Ainda que a mãe dela, literalmente a vendeu pra CCG, praticamente a obrigando a virar uma Quinks, mesmo contra sua vontade. Seria meio ali que uma promessa que a Saiko fez para si mesma de nunca ninguém se sentir tão desamparada como ela, bem no começo. Eu não sei vocês, mas a Saiko é ou não é a melhor personagem de Tokyo Ghoul, cara? Se você perguntar pra mim, mano, não tem como. Eu sou fanzaço dessa garota. Falar de como a Saiko terminou a história é mais ou menos também falar do destino do Uri. Porque com a morte do Shirazu e a reorganização do Esquadrão Quinks, os dois viraram os principais responsáveis por guiar os novatos em suas missões. E não só isso, digamos que a personalidade do Uri literalmente deu uma invertida com uma bela ajuda da Saiko. E toda aquela ambição, o desejo de alcançar o topo rápido que ele tinha não fez mais nenhum sentido. No momento que ele percebeu, tarde mas percebeu que seus companheiros de time eram muito mais importantes do que qualquer tipo de status. Inclusive a grande dúvida que ficou no ar é que muito possivelmente os dois terminaram juntos, bem mais do que amigos próximos, já que desde que a Saiko virou vice-presidente, ela seria o pilar que literalmente sustenta tudo, principalmente a personalidade mais amigável do Uri e todos os novos objetivos que ele traçou para a vida, que seria, assim como ela, guiar ali todo mundo para um caminho melhor. E na boa, eu achei vacilo, cara, não terem dado um destino definitivo pros dois. Só mesmo dado a entender de que com o tempo eles ficaram cada vez mais próximos. Só deixaram essa pergunta, no ar e não quiseram responder. O que me deixa mais bolado foi a própria confissão da Saiko em um desses momentos. Mas o Uri tinha perdido o controle dos seus poderes. E depois disso não progrediram com o assunto nesse sentido. Então tudo que a gente pode fazer é somente teorizar. E isso foi de propósito. É possível. A história da Mutsuki é bastante complicada, cheia de altos e baixos, indo de heroína a vilã de uma hora para outra, tendo diversas personalidades ao longo do tempo e um destino que pode até mesmo ser questionável para alguns. Mas vamos lá. Depois dela ganhar um status de quase chefe final, por descobrir, entre aspas, que ela gostava do Rice, ela se transformou naquela personagem yandere que é capaz de tudo pra ficar ao lado do cara, tirando qualquer um do caminho, qualquer um que demonstrasse ser contra, principalmente a Toka, que no caso seria o maior empecilho de todos, tendo que ser eliminada de todo jeito. Mas, apesar disso, a Mutsuki acabou sendo perdoada. Felizmente, e não sei como, ela não fez vítimas. E depois de refletir um pouquinho as suas ações, ela passou a vagar pelo mundo, trabalhando para manter a paz criada pelo Kaneki, como uma espécie de punição ou reparação pelos seus pecados. Aliás, quando ela partiu para essa viagem, ela ganhou uma parceira de trabalho, que seria a Ayumu, uma ex-membro do Esquadrão Hachikawa.
Elas sempre se deram muito bem juntas e podiam ali entender mais ou menos os sentimentos da outra em questões bem delicadas. No mínimo, de uma relação bem profissional, as duas com o tempo se tornaram amigas bastante próximas. Mas o final mesmo, né? Infelizmente, este seria mais um caso que a gente nunca vai saber. Mesmo tendo que se sacrificar para derrotar o Noro, o Shirazu meio que continuou vivendo, porque sim, seus ideais foram mantidos vivos por seus colegas de equipe, em especial pelo Urie, já que a principal razão dele ter aceitado fazer parte de uma equipe experimental não foi para salvar a humanidade nem nada do tipo, mas porque ele precisava de muito dinheiro e rápido para conseguir continuar pagando o tratamento da sua irmã, que tinha uma doença bastante rara, chamada ROS, que seria quando o corpo de uma pessoa tem mais células RC do que o comum, e o próprio corpo dela rejeita essa quantidade, nem conseguindo se transformar em um Gol completo, nem se estabilizando como deveria ser. Mais ou menos ali como uma doença autoimune. Chega uma hora que o corpo rejeita de uma forma que ele literalmente expulsa de qualquer lugar a possível Kagune que se formaria se por um acaso essa pessoa se transformasse num Gol. No caso da irmã do Shirazu, ela acabou saindo pelo olho. Só que né, mesmo tudo apontando que ela não sobreviveria, que não daria mais para continuar com o tratamento, nem que o maior sonho do Shirazu algum dia poderia ser realizado, os Quinks, sabendo de toda a história, eles continuaram custeando todo o tratamento da Haru. E finalmente, depois de anos, a Kamada e o dragão do Kaneki ter sido a base para encontrarem a cura, ela enfim pôde seguir a sua vida normalmente, completamente curada. O mais legal é que no final, ela ficou bastante amiga de todos, em especial do Urie e da Saiko, sendo sempre convidada para ir passar um tempo na casa, ou na base dos Quinks, meio que levando consigo o espírito, ou um pouquinho da personalidade do Shirazu com ela. A Haru também, de tempos em tempos, conversa com seu irmão no túmulo onde ele foi enterrado, falando o que ela finalmente pôde fazer nesse meio tempo, o que com certeza deixaria o Shirazu bastante feliz. Afinal, ele sempre lutou e nunca deixou de acreditar que algum dia a sua irmã poderia vencer essa doença. Então, eu tenho toda certeza que a alma dele pôde sim descansar em paz. E bom galera, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que tenham gostado. Deixa o gostei se curtiu, se inscreve, tamo junto e até uma próxima.